Bom dia, minha gente! Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do meu dia, sendo uma estudante de medicina veterinária da Universidade Federal. Neste dia a gente estava tendo aula prática de mastite e coleta de alguns agentes. Esse dia eu estava fazendo algumas análises com alguns amigos. Esse daí é um dos meus amigos e essa daí é uma das vaquinhas e elas são próprias da universidade. Depois da aula, eu fui me trocar com uma roupa mais apropriada para entrar no laboratório, que no caso foi solicitado que fosse jaleco. Na segunda parte da aula prática, os monitores, eles nos auxiliaram e nos ensinaram alguns meios de formar culturas bacterianas, já que a aula era de doenças bacterianas. Então eles estavam ensinando algumas técnicas e a gente ia replicar logo após em seguida para testar os nossos conhecimentos adquiridos tanto na aula prática como na aula teórica. O objetivo era obter essas plaquinhas como meio de cultura de bactérias. Bom, os monitores, eles passaram a manhã inteira explicando pra gente e a gente aprendeu e conseguiu aplicar bastante coisa que a gente tinha visto na aula teórica. Então, eu acho muito importante a aula prática pra gente poder aplicar e ver como é que as coisas se comportam na realidade. Depois da aula, eu saí do meu bloco, fui pro restaurante universitário almoçar. E depois eu fui pro laboratório onde meus amigos estavam para jogar um pouco com eles, para descontrair. E nesse caso a gente estava jogando um jogo que se chama Damas China, que no caso é um damas, só que aplicado para 6 pessoas poderem jogar. E no final eu acabei ganhando. Bom, depois da descontração e do almoço, eu me dirigi ao laboratório de bioquímica, onde eu faço estágio aqui na faculdade. Lá eu precisava pesar alguns sais minerais para aplicar na ração que a gente está fazendo. Essa ração, ela é aplicada ao biotério, é direcionada ao biotério, onde a gente alimenta e cuida de animais de criação que servem para experimentos de TCC, mestrado, doutorado. Então eu me dirigi ao pavilhão da Bionorte aqui da universidade, que é um pavilhão onde está repleto de laboratórios muito renomados e muito grandes. Então, eu fui ao laboratório de bioquímica fazer alguns afazeres que estavam pendentes. Bom, neste momento eu estava colocando minhas luvas, eu já estava de jaleco, estava colocando minhas roupas adequadas para realizar o experimento. Aqui neste laboratório de bioquímica, a gente faz muitos experimentos e tem muitas pessoas que utilizam o laboratório para fazer TCC, para fazer mestrado, doutorado, em diversas áreas. Então, aqui a gente recebe muitas pessoas. Eu já conheci diversas pessoas as quais eu tive que fazer um leve treinamento e, no caso, eu segui com o meu experimento. Bom, no caso, eu ia usar esses materiais e alguns compostos para fazer a minha mistura de sais. Aqui eu já estava pesando na balança, que é super precisa, de altíssima precisão. Nessa capelinha eu coloquei um potezinho e fui pesando todos os sais necessários para fazer a ração futuramente. Depois de ter passado a tarde inteira pesando essa quantidade de sais, esses diversos tipos de sais, né? Eu já tinha terminado e eu fui organizar os meus materiais. Fui lavar algumas coisas que eu tinha utilizado e depois eu fui fazer a leitura de alguns artigos para minha pesquisa. Bom, este é o laboratório já limpinho, todo organizado. Eu já tinha terminado todos os meus afazeres e já estava prestes a ir embora. Então, uma vez deixado tudo limpinho, já posso ir embora agora.
Depois disso, eu me dirigi ao biotério. Lá é onde são realizados diversos experimentos, tanto de TCC, como mestrado e doutorado. Este dia eu fui fazer a manutenção dos animais, que eu estou responsável. O meu experimento, ele consiste em avaliar 2 tipos de rações. Então, a gente testa um tipo de ração para um grupo controle e testa outro tipo de ração para um grupo experimental. Depois analisa e vê qual das 2 rações é a melhor e a mais indicada. Então, nesse caso, eu estava indo para um biotério fazer a manutenção dos animais. Bom, essa é a recepção do biotério. Eu estava assinando meu nome. Todos os dias a gente tem que ter um controle de quem entra e quem sai aqui do biotério. Então a gente assina o nome, assina a data que a gente está entrando, a data que a gente está saindo, para ter maior cuidado com as pessoas que estão entrando e saindo e ter um controle maior de responsáveis do biotério naquele dia. Esse aqui é o banheiro da área externa e lá dentro do biotério eu não podia filmar, então eu fui me despedindo daqui mesmo. Depois de ter alimentado os animais utilizados no meu experimento, eu me dirigi a um local de estudos onde eu pudesse fazer os meus afazeres, tarefas e tarefas de casa, principalmente. Como eu precisava terminar alguns afazeres e algumas tarefas, eu me dediquei o restinho da tarde a isso. Tava comendo um bolo de pote, então aproveitei para terminar alguns trabalhos da faculdade. Essa é minha caneca e eu achei ela minha cara, porque o tema dela é medicina veterinária, que é o curso que eu tô fazendo aqui na faculdade. Então, depois de ter tomado uma água e ter descansado um pouco, eu comecei a fazer as minhas tarefas e todos os meus trabalhos da faculdade. Mais noite, eu fui jantar com os amigos e depois eu fui pra academia. Esse dia eu estava voltando para a academia depois de muito tempo, então eu fiz algumas coisas, alguns exercícios mais básicos, dei uma corrida de 10 minutos que já me cansou horrores e depois eu fiz alguns treinos de perna e de braço. Eu tô tentando ser mais frequente com as minhas idas à academia, mas pela rotina da faculdade tá sendo bem puxado, mas esse ano eu vou me inscrever de novo e voltar com tudo. Esta sou eu correndo por 10 minutos, totalmente desengonçada, morrendo já quase sufocada, mas basicamente foi isso o meu dia. Eu cheguei em casa depois da academia pra tomar um banho, comer alguma coisa e descansar pro dia seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e tchau!